Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Chute Certo, podcast criado para você apaixonado por futebol. Você, pai e mãe, que tem os filhos em escola de futebol. Nosso principal objetivo aqui é trazer o máximo de informações e conteúdo para o desenvolvimento dessas crianças. E hoje, nesse primeiro episódio, eu estou muito feliz em contar com um cara que eu venho aprendendo todos os dias, um cara que eu venho consumindo o conteúdo dele, ex-jogador, hoje empresário, que cuida de atletas de alto rendimento, diretamente de Santos. Gostaria de agradecer a presença do Bruno Martins, meu amigo. Valeu, Brunão. Pô, Felipão, primeiro te agradecer o convite. Pode ter certeza que eu também estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez que eu viajo para longe para fazer uma resenha de podcast, né? Isso é moral, então, hein? Na verdade, você é amigo de um grande amigo nosso, que é o Leonardo. As referências foram as melhores possíveis. Já jogamos contra. Jogamos contra, bati em você. Bateu bastante mesmo. Mas para mim é um prazer estar levando o meu conteúdo, o meu conhecimento para mais lugares ainda, né? Então, esse trabalho na internet começou há 1 ano e meio atrás, principalmente voltado para esses pais que têm esses jovens na iniciação, né? Uhum. E eu tenho visto um mercado muito precoce, com muita pressão em cima desses meninos, e isso me preocupou muito lá atrás. E eu falei, cara, vou começar a desenvolver algo para ajudá-los, né? De alguma forma, né? Esse trabalho explodiu de uma forma muito rápida, que eu não esperava. Até brinco que hoje eu não tenho mais como voltar atrás, né? E eu estou muito feliz e muito grato a Deus por isso, porque realmente virou um propósito meu. Então, sempre falo isso sobre propósito, que realmente esse agora é o meu grande propósito, junto com a minha carreira, né, de agente. Então, eu sempre falo que a gente tem o privilégio de ter vivido o campo, né? Uhum. Então, eu vivi a base desde os 10 anos no Santos, a iniciação no futsal, joguei no profissional do Santos, então vivi essa transição de base profissional. Tive uma carreira com insucesso também, muito por culpa minha. Então, depois, quando eu parei, eu olhei para trás e consegui enxergar o quanto eu errei, o quanto eu poderia ter feito melhor para ter me tornado um atleta de alto nível realmente, né? E aí aquilo me trouxe muitas experiências. Então, eu sempre falo que eu joguei futebol para fazer o que eu faço hoje. Então, eu sou muito grato pelo conteúdo tá se arrastando aí pelo Brasil inteiro, muita gente realmente aprendendo e tentando colocar em prática o que eu levo de conteúdo. Então, cara, sem palavras, muito obrigado, e vai ser um prazer a gente bater essa resenha sobre esse mundo do futebol. Pô, legal demais, Bruno. Fico muito feliz de ter você aqui. A gente estava conversando sobre isso, quanto é difícil essa transição, né? Mas eu te falei, você é um cara esclarecido, que teve essa percepção de que o futebol não ia caminhar por muito mais tempo, não ia te levar, mas ao mesmo tempo você continuou numa linha, né, de um assunto que você domina. Por isso que eu tenho te acompanhado e a gente tem visto que você está trilhando um caminho super legal, conseguindo se dividir, né, porque a internet consome bastante tempo, né, cara? Muito tempo, cara. Na verdade, essa parte da transição, eu sempre falo da convicção, né? Tenho até tatuado na minha mão, que é convicção e propósito, né? Eu tive essa convicção com 30 anos, onde eu tinha ali, já estava do meio para o final da minha carreira, mais para o final da minha carreira, e eu tive um convite para me tornar sócio de uma empresa de gestão de carreiras. Então, enquanto jogador, eu sempre fui um cara muito de analisar o que acontecia fora do campo e me enxergar para ver o que eu iria fazer pós-carreira, né? Sim. E aí, quando eu tive esse convite, cara, ali eu falei, cara, essa pode ser a grande oportunidade da minha vida, de iniciar uma carreira onde eu sou jovem e eu tenho uma vida inteira pela frente, ou eu permanecer numa carreira que eu tenho aí mais 5, 6 anos de vida útil. E a gente brinca, né? Se eu não fiquei rico até agora, como é que vai ficar em 5 anos, principalmente nessa reta final? 5, 6 anos incertos, né? Exatamente. Então ali eu optei em parar, conversei com a minha esposa. Não foi uma decisão fácil, mas eu sou um cara muito convicto e Deus me deu realmente a paz para tomar essa decisão. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje, como falei, eu enxergo que eu tomei essa decisão. Eu joguei futebol, na verdade, para fazer o que eu faço hoje. E hoje a internet realmente me demanda muito tempo, né? Então eu deixo a minha agenda um pouco também para poder fazer essas gravações, para poder fazer palestras, que são coisas que, como virou realmente um propósito meu, eu quero sempre estar levando esse conteúdo para as famílias e tentando, de alguma forma, ajudá-los para que eles possam lidar com esse meio, com esse mundo do futebol de uma maneira mais leve, mais prazerosa, do que tá pressionando uma criança e isso acarretar, de repente, um adulto frustrado lá no futuro. É isso aí. E eu te pesquisando, né?
Você é da mesma época Geração. que eu, mesma geração, nascemos no mesmo ano, jogamos contra, como você falou. E eu acho que a gente vivia muito isso aí, né? De se divertir jogando, a gente tinha mais aquele futebol de rua. Uhum. As competições, claro, tinha a parte de ganhar, perder, mas eu acho que a estrutura... A gente podia ser criança, né? cara? A estrutura era formada para a gente ser criança mesmo, se divertir. Tanto você em Santos, eu em São Paulo, jogando contra você, eu jogava no Juventus, na Eurosport, então a gente tinha todo esse pessoal por trás, mantendo a gente se divertindo, viajando, curtindo o futebol, que é uma coisa que até uma mãe comentou esses dias comigo, e veio bem a calhar no que a gente tá querendo passar, né, Bruno? Uma mãe falou, cara, eu tô sentindo que meu filho tem 9 anos, meu filho tá com uma vida de adulto já, com responsabilidades que a gente não deveria colocar em cima agora. Com futebol, com pressão, com jogos para lá e para cá, com a escola, que é de extrema importância, essa sim eu acho que é uma responsabilidade que eles devem ter, né? E aí, algo que muitos pais perguntam, e eu também quero ouvir de você como hoje gerindo a carreira dos pequenos atletas, iniciação, como é que você lida com esses meninos? Porque você está com os meninos de alto rendimento, né, Bruno? Uhum. Os mais novos. Como é que você equilibra isso? Esse sonho de jogar profissionalmente, ao mesmo tempo para eles continuarem com essa saúde mental equilibrada para ir desenvolvendo pouco a pouco, né? Uhum. Sem essa pressão, mesmo nesses meninos que estão em alto rendimento. Hoje na iniciação eu trabalho com os melhores, aí, né, se a gente for falar em nível técnico, os melhores do Brasil. O Cauã o Cauã Basile, que é uma referência, né, para esses meninos, para essas famílias. Mas meu trabalho nessa faixa etária não é de gestão de carreira. Sim. Ele é educativo. Na verdade, a gente Perfeito. nem pode ser empresário dessas crianças. Esse mercado precoce que transformou e está cada vez mais cedo, então os empresários, as empresas, e eu me incluo nisso, a gente precisa captar mais cedo para ter chance de ter esse atleta lá no futuro. Sim. Mas a forma que está sendo feito, que no meu modo de ver está errado, porque não existe gestão de carreira numa criança de 10, 11 anos. É muito mais em relação à educação para os pais, né? Uhum. Então, o meu trabalho realmente é tirar o máximo de peso possível dessas crianças, porque não é fácil, eles jogam em grandes clubes. Hoje os clubes também pressionam, né? Hoje se gera muita expectativa em cima desses meninos de destaque. Uhum. Então, o meu trabalho realmente é tentar blindar isso o máximo possível, mostrar para os pais que isso é só o início, e a gente viveu a base, a gente sabe como é que é. Quantos destaques tinham do nosso lado que não viraram jogadores, né? Profissionais. Pô, demais. Muitos. Se a gente for falar aqui, a gente vai falar de vários que a gente achava que era craque na iniciação, ou até mesmo um pouco mais velho, ali sub-15, 17, depois acabou não virando seleção brasileira e etc. Então eu procuro levar essa experiência para os pais e mostrar para eles, cara, vivenciem cada etapa da melhor maneira possível. Então deixe seus filhos desfrutarem desse momento que eles estão bem, que eles são destaques da melhor maneira. Sim. De uma forma leve, brincando, tentando ainda, por mais que não seja fácil, eu entendo isso, reservar um tempo para eles serem crianças, para eles brincarem realmente, né? Uhum. Eu vejo aí muitas crianças realmente vivendo vida de adulto, né? Sim. Treinando de segunda a sexta, jogando sábado 2 jogos, domingo 2 jogos e não tem tempo para brincar. Exato. E aí a gente que viveu isso sabe que lá na frente, quando a pressão realmente chegar, vai ser difícil lidar. E a criança, se ela não for bem preparada desde a iniciação, ela pode realmente desistir no meio do caminho, né? Sim. Então é um trabalho realmente que eu sempre falo que passa muito mais pelos pais do que por nós. Uhum. Por isso que o trabalho é realmente educativo. Educativo, maravilha. E aí já entrando no que você tem levado na internet, queria que... É mais ou menos o que você já está comentando sobre o teu produto ali do Além do Campo, o teu produto digital, como é que ele funciona, que é algo que eu acho super legal para os pais acompanharem, né? Poderem, de repente, ter esse produto e ter essa mentoria que você faz, né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Além do Campo foi desenvolvido logo após eu iniciar esse trabalho, quando começou a se espalhar na internet. A internet tem um poder absurdo, né? Ela te leva realmente para lugares que você não espera.
E aí alguns vídeos viralizaram e a coisa começou a espalhar. Eu falei, cara, eu preciso entregar algo mais completo ainda para esses pais, né? E a gente construiu Além do Campo, foi feito com muito carinho, pensando em cada detalhe realmente que essas famílias precisam entender. Então, eu sempre falo que é importante eles adquirirem conhecimento, entender cada etapa que eles vão passar enquanto pais, né, dessas crianças. Então, a gente tem várias aulas gravadas comigo, com o Lulinha, com o fisiologista, preparador físico, nutricionista. Agora, eu fiz uma gravação em estilo também de podcast com o preparador de goleiros, que também tem os pais dos goleiros. Sim. Então, a gente fez um curso bem completo, onde a gente leva conhecimento de todas essas áreas. E uma vez por mês tem uma mentoria comigo e uma vez por mês tem uma mentoria com o Lulinha, que é um coach mental, principalmente porque a gente sabe que esse meio do futebol é um meio extremamente difícil, onde realmente mexe com o sonho, mexe com o emocional das pessoas, então a parte mental é fundamental. Eu sempre falo dos 4 pilares, então no curso eu detalho cada pilar. E essas mentorias é justamente para eu ter essa proximidade com os pais e eles estarem todos os meses aprendendo coisas novas para poder lidar com as fases que eles vão encontrar pela frente. Então, com certeza é um produto muito acessível e muito completo para esses pais, para que eles possam ter um conhecimento necessário para lidar com todo esse caminho aí que não é fácil não. Não né? é fácil, E eu faço questão de você comentar a respeito porque eu tenho acompanhado, tenho lido lá todo o conteúdo e sei que para mim, no dia a dia, o que eu passo aqui é exatamente o que você comenta lá. Como eu te falei, cara, eu comecei a consumir o teu conteúdo porque é algo que eu penso igual, né? Pelo histórico profissional, por tudo que a gente passou, experiências de insucesso, como você comentou, viagens, você também deve ter tido isso, fora do país sem receber, sem ter salário, sem nada. Então são coisas que a gente leva como experiência que a gente quer passar para os meninos e para os pais, né? E tem alguma história assim, Bruno, agora do teu produto já tá fazendo diferença com pais e esses pequenos atletas, né? Esses Cara, meninos? tem muito, assim, não só dos que adquiriram Além do Campo, mas também alguns pais que já consomem o conteúdo também na internet. Mas tem um relato de um menino que eu fui fazer uma palestra e ele me chamou de lado e falou: tio, depois que meu pai entrou na linha do campo e tal, ele mudou comigo, a minha relação com meu pai mudou da água pro vinho. Uma criança, né, ele tinha sub-12, uma criança de 12 anos vir falar isso pra mim, cara, ali realmente até me emocionou, porque você realmente entende aonde o seu propósito tá chegando, né? E realmente a minha intenção principal disso tudo mudar um pouco o relacionamento pai e filho, melhorar o relacionamento pai e filho. Uhum. Porque o relacionamento pai, mãe e filho dentro de casa é mas quando se estende por um campo, para uma escolinha, ou para uma competição, ou para um time grande, alguns pais não sabem lidar e não conseguem estender o que faz em casa para o campo. Joga uma pressão muito grande. Sim. Muitos desses pais já tentaram ser jogadores, não conseguiram, e de repente depositam o sonho deles para as crianças. Então sempre faço uma pergunta para os pais: de quem que é o sonho? O sonho é seu ou o sonho é do seu filho? Se o pai não conseguir responder essa pergunta de uma maneira clara, ele não vai conseguir ajudar o filho dele. Não vai conseguir. Ele precisa ter esse discernimento se o sonho é dele ou se o sonho é do filho dele. Porque eu sempre falo que uma criança com 8, 9 anos, ela sonha, mas ela não tem ainda um entendimento do que é um sonho. Ela olha na televisão o Neymar, o Messi, o Cristiano, quero ser eles. Mas ela não sabe o que ela precisa fazer para chegar lá. Exatamente. O adulto, ele já sabe que para poder chegar no nível do Neymar, do Messi, do Cristiano, além de ter todo um potencial e um talento que eles têm, tem muito trabalho, muita dedicação. É o dia a dia você comprando a briga para chegar lá. Uhum. E aí eu sempre pergunto isso pros pais, né? Porque eu vejo alguns pais depositando aquilo que eles queriam ser em cima de uma criança de 8, 9, 10, 11 anos. E a criança, ela sente. Na hora que tá tudo bem dentro do campo, até que vai. Mas na hora que ela oscilar, o bicho vai pegar. Então, me preocupo muito com isso. A gente tem aquele, tipo, um exemplo, acho que diário, que os pais muitas vezes perguntam pro filho: o que você quer? Você quer passear ou quer jogar bola? O moleque fala: quero bola. É óbvio que quer bola, né? Uhum. Mas o jogar bola que a gente muitas vezes não entende. Porque pros moleques é pé descalço, chutar a bola para cima e dar cambalhota com a bola, chutar e ir pro gol, brincar de rebatida, sei lá.
E aí os pais e até nós mesmos, professores, nós temos uma responsabilidade muito grande de não entender isso como eles querem jogar, eles querem treinar, eles querem a torcida gritando. Não é isso que eles querem. Quando eles escolhem a bola, eles querem brincar, pô, querem se divertir. É muito bom você ter tocado nesse ponto. Tem até um vídeo meu que viralizou na internet que eu falo justamente sobre isso, né? Sobre os pais se preocuparem em deixar um tempo para a criança brincar. Não sobrecarregar demais, não de treinar de segunda a sexta-feira todos os dias, 2 períodos às vezes, porque eles treinam no clube e ainda treinam no paralelo. Isso. Fazem um trabalho de funcional, alguma coisa a mais. Como eu tenho aqui específico. Chega final de semana, joga 2 dias no sábado, 2 vezes no sábado e 2 vezes no domingo. E aí eu falei um vídeo que eu falo sobre isso, para eles deixarem um tempo da criança brincar. E aí muitos comentários e muitos pais me mandam mensagem, falam assim, pô Bruno, mas meu filho ele não quer saber de brincar, ele quer jogar bola. Peraí, ele quer jogar bola, mas brincar de bola também é brincar, e é diferente. É diferente. Então você jogar sábado 2 jogos, domingo 2 jogos e treinar de segunda a sexta, é diferente de você deixar um domingo e ele ficar o dia inteiro jogando bola descalço na rua. Ou jogando bola na quadra do condomínio, ou jogando bola na praia, não importa onde. Brincar de jogar bola. E a gente que hoje, que jogou profissional, a gente sabe que a gente vivenciou a iniciação, a base e o profissional. E hoje a gente brinca de pelada. A gente sabe a diferença que tem. Você brincar de bola é muito mais leve, você não tem uma responsabilidade de posicionamento, você dribla. E eu falo uma coisa, gente, acredita no que eu tô falando, brincar de bola também forma. Brincar de bola também forma, porque ali na brincadeira, que ele vai tentar dar um chapéu, que ele vai ter liberdade de fazer um drible diferente, de criar coisas novas, que às vezes no treino e no jogo, ele, por timidez, dá uma travada, ele se trava e ele acaba não soltando isso. E ali ele também ganha confiança. Famosa pedagogia da rua, né? É muito importante deixar os filhos brincarem e é normal que eles queiram brincar de bola o tempo inteiro. Tenho 2 moleques em casa. Tem vários brinquedos em casa. Você fala pra minha esposa, pode jogar tudo fora. Eles só querem a bola. Só querem a bola. Mas eles brincam de bola. Então eles brincam de bola na sala, lá que eles derrubam tudo, eles descem na quadra, eles brincam na quadra, eles brincam de bola. Então os pais precisam entender essa diferença. É isso aí. E continuando nesse vídeo, você acha que vou colocar uma situação que acontece bastante aqui e muitas vezes eu fico meio assim, porque talvez, eu tenho meu filho também, 5 anos, o Vitor, talvez pode acontecer com ele, né, daqui uns anos. Nós estamos no interior, né? Os clubes, todo mundo foca no Grêmio, Inter, Juventude, são grandes clubes. E nessa idade, principalmente, 8, 9, 10 anos, os meninos acabam indo a Porto Alegre para treinar por convite dos clubes. Então a gente tem essa preocupação muitas vezes, e aí é uma dúvida minha. O quanto você acha que o clube influencia também, Bruno, em relação a essas crianças? Porque, pô, meu filho fez 10 anos, o Grêmio vem aqui e convida, o Inter. Vou ficar feliz da vida, né? Pô, vou levar meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu penso ao contrário, né? Eu penso algo que você já comentou, que a criança pode se desenvolver independente do ambiente, não precisa estar num grande clube no momento. E uma preocupação nossa, de alguns pais também, pega estrada, vai a Porto Alegre, volta. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, como é que você enxerga os clubes com essa responsabilidade também de estar procurando pais, traz seu filho para fazer teste, só para captar e eles ficarem com as crianças ali no circuito, né? Como eu falo do mercado, né? O mercado ficou muito precoce. Então, da mesma maneira que os empresários iniciaram a captação muito novinho, né? Que esses meninos mais jovens, pela concorrência do mercado, da mesma maneira acontece com os clubes. Então os clubes já começaram a fazer captação de jogadores de meninos de 8 anos. Então você vai em competições de iniciação, tem captadores de grandes clubes analisando jogos de sub-8. No meu modo de ver, não está certo. Mas eu entendo o lado do clube porque realmente virou um mercado precoce. Então assim, quem é que vai corrigir esse sistema? Eu acho muito difícil. Aí que está a importância dos pais entenderem realmente esse processo, terem conhecimento para na hora que chegar um convite desse, eles ficarem felizes. É óbvio, quando você recebe um convite de um grande clube para um menino de 8 ou 10 anos, aquilo ali é uma prova que seu moleque tem qualidade. Alguma coisa tem ali, né? Ou seja, meu filho tem um dom
e eu preciso lapidar esse dom. Sim. Ok, mas não quer dizer que ele precisa já estar no grande clube para lapidar esse dom. Sim. A iniciação é uma fase realmente de desenvolvimento, de evolução, de formação. Ah, mas Bruno, você fala muito em minutagem, né? Ah, mas Bruno, ele precisa estar com os melhores para ele evoluir. Eu concordo, mas para ele estar com os melhores, a família precisa estar bem estruturada para isso. Exatamente. Então, o que eu vejo as famílias se mudando para poder chegar, de repente, num grande clube com um menino de 9 anos, sem estrutura nenhuma, sem uma condição financeira, mãe e pai largando emprego, para viver um sonho de algo que ainda não tem sólido. E aí o menino chega com 9 anos, ele tá lá com 10, com 11, ele é dispensado. A mãe já não tem mais um emprego, o pai já perdeu o emprego, aquele investidor ou empresário que se diz parceiro para poder investir e viabilizar aquela operação abandona. E aí como é que fica essa família? Como é que fica essa criança? Sabendo que toda essa mudança foi ocasionada por ele. Sim. Então, é o que eu falo, eu não sou contra os pais levarem essas crianças para atuarem em grandes clubes. Muito pelo contrário, sou a favor, desde que isso seja feito no momento certo e com organização. Então, você precisa saber com quem você vai assinar um documento, com que tipo de investidor você vai se relacionar, se a tua família tem uma condição de estar unida no próximo passo, se esse seu menino realmente está preparado, então ela precisa confiar no professor do projeto, da escolinha que ele está. Porque às vezes o captador ele vê um jogo, e a gente sabe que um jogo, meu amigo, é muito pouco. Quantos jogos você fez que você fala, caraca, eu sou o Messi? E no outro jogo você não é, porque acontece daquele jogo que dá tudo certo. E esse é o futebol. Então, às vezes, as pessoas se iludem muito com o convite de um captador. Sim. E aí acabam se precipitando e cometendo algum tipo de erro. E aí eu vejo as famílias fazendo rifa para fazer teste em clube longe, fazendo coisas que realmente eu não vejo necessidade nenhuma. E quando eu falo que se esses meninos estiverem em bons projetos, em boas escolinhas, onde existam profissionais capacitados que vão realmente formar, que eles vão estar competindo, mas a competição é um pouco mais baixa, não importa. O jogo te dá adrenalina, o jogo te prepara, o jogo te forma também, independente do nível. Então, o menino sabe quando ele bota uma camisa e ele vai competir. Ele tem uma adrenalina diferente. Sim. Então, ali trabalha a parte mental para lidar com o jogo, trabalha outras partes, não só o desenvolvimento técnico. Então, existem vários pontos que precisam ser muito bem analisados para tomar qualquer tipo de decisão. Que eu vejo os pais despreparados para fazer e também vejo pessoas dentro de clubes despreparados para poder lidar com essa situação. Verdade. E aí, tudo se torna mais precoce, né? Querendo ou não, porque atropelam-se os estádios de formação ali do jogador. Hoje em dia, que a gente estava conversando fora aqui, nos bastidores, né? Que está se tornando chata as coisas, porque tudo vai se tornando mais precoce. Antigamente, nossa época ali, a gente ia até juniores, né? Fazendo, como você já comentou, eu também treinava muito isso, fazendo trabalhos técnicos mesmo, para não só de fundamentos mesmo, não só o campo reduzido, como a gente falou, que eu acho do caramba, para nossas características, você também era parecido, é maravilhoso, né? Adorava fazer. Toque sai. Só que aí é o que a gente comenta, são gestos do jogo, mas são momentos do jogo ali. Só que essa parte técnica acaba ficando a desejar em muitos momentos, né? Porque o moleque não se forma direito. Não se forma, eu falo, o campo reduzido, até para deixar claro, porque isso gera um pouco de polêmica. Eu não sou contra o campo reduzido, sou a favor. Eu extremamente adorava, a favor. Adorava. Eu adorava fazer e acho que é um tipo de treinamento extremamente benéfico para ser feito. O que eu falo é que na formação e na categoria de base não existe não ter treinamento de fundamento realmente. Por quê? Hoje o que se fala muito mas você está no campo reduzido, você está treinando fundamento em situação de jogo. Não está. Você está treinando situações de jogo. Você está treinando dar dois toques na bola, pensar mais rápido, sair de um espaço curto. Isso eu concordo plenamente. Até porque hoje o futebol ele é jogado em espaços reduzidos. Sim. Mas quando eu falo do fundamento, quando a criança vai fazer um trabalho de fundamento, você está preocupado com o gesto técnico em si. Você consegue observar o movimento de cabeça, o movimento de passe, um domínio no peito, a forma que você vai se proteger do adversário. São gestos técnicos que você no campo reduzido você não consegue observar. Sim. Você não consegue fazer um passe no campo reduzido pensando, eu tô batendo a bola da forma correta. Sim. Com a perna esquerda eu tô fazendo o movimento do corpo correto. É impossível. Então eu sempre falo, no Sub-17 no Santos, meu pai era meu treinador, eu tinha 2 horas de treino de fundamento toda semana. Era chato? Chato, mas precisa ser também feito. Fazia. Então, a gente da geração anterior, a gente tinha uma condição de formação melhor do que é hoje. Porque, infelizmente, hoje
trabalho reduzido e trabalho tático visando o jogo do final de semana. Na categoria de base. Priorizando o resultado. Cara, resultado numa iniciação. E tem outra coisa, né, que esse período, como você já comentou também, a gente já conversou sobre isso, a semana toda, né, completa de treino para esses meninos que estão se formando, né, que agora vem aumentando o número de competições, de jogos. Os jogos antigamente não tinha transmissão, não tinha nada, a internet estava, acho que engatinhando para acompanhar jogos e tudo mais, e a gente vê os meninos jogando quarta e sábado, meninos novos, né? O que, tipo, corta um período também para eles. Impossível formar. Eles vão fazer a mesma coisa que o profissional. Joga quarta, quinta recupera, sexta faz treina. Pronto, sábado joga. Ou domingo. Então, assim, e forma quando? Sub-17, né? E forma quando? Na nossa época, a gente foi ter um torneio na televisão na Copa Cultura. Na Copa Cultura que... Sub-20. Eu fiz gol contra o teu time. Não precisa você lembrar disso, mas você vê, do Sub-20, a gente teve a oportunidade de jogar uma competição na Cultura. A primeira. Que a gente jogava preliminar dos jogos e hoje, com Sub-15 e Sub-17, tem jogos na Sport TV. Sport TV, exatamente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E é muito legal, eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que os treinadores e os clubes, principalmente aqueles que comandam a categoria de base, eles precisam ter um pouquinho mais de preocupação com a formação. Até porque o que vai entregar resultado pro clube não é ser campeão do Sub-17. Não é ser campeão do Sub-15. É formar um grande ativo pro profissional, que é onde esse clube vai viver do quê? O que o clube de futebol vive? De venda de ativo. Jogador, claro. Para vender um grande jogador, ele precisa formar bem. Então, o resultado na base que não... É claro que eu sempre falo uma coisa, quando você forma bem, o resultado é consequência. Porque você vai ter bons jogadores com boas capacidades e o resultado vai ganhar, consequência. Claro. Mas não pode ser a prioridade. Então, se beleza, o menino vai jogar quarta e sábado, reveza o grupo até para dar oportunidade para todos eles. Para todos participarem. E deixa o dia... trabalha a carga dos treinamentos de acordo com todas as valências que eles precisam ter acesso. Então, é um trabalho de fundamento, é um trabalho de finalização, perna direita, perna esquerda, é um trabalho de campo reduzido para poder pensar rápido, até porque hoje o futebol se joga em espaços menores. Trabalha também a parte de coletivo, trabalha a parte tática, insere realmente a importância dos 4 pilares para que esses meninos cheguem no profissional mais prontos. Então, eu vejo hoje muitos meninos queimando um pouquinho etapas, chegando no profissional com 17, 18 anos, porque o mercado pede e porque é dessa forma que ele consegue fazer uma venda maior, os clubes. Mas os meninos chegam despreparados. Porque ele não teve acesso a realmente aquilo que ele precisava ter para se formar melhor. Né? Para se formar, exatamente. E entrando nessa parte do jogo, a gente... ontem tivemos o exemplo ali de algo que a gente conversa bastante, que por conta da parte tática, né? A gente assistiu Brasil e Uruguai, por exemplo. Uruguai, uma linha de 5, outra de 4, não tem como passar. Aí o cara só consegue passar com drible. Porque... E drible ainda tem um atrás, né? Exatamente isso. E ontem a gente teve o exemplo com o Soteldo ali no Santos. No mano a mano, ele foi pro drible curto, driblou, cruzou, gol. Que é algo que tem faltado, né? Que a gente tem conversado, que a bola chega, eles roda a bola, toca para trás, vai pro outro lado. E toca a bola. E aí a gente tem essa responsabilidade também de incentivar os meninos a tentarem, né? Como você comentou, Bruno. Tentar 10 vezes, erra 9, mas passa uma. Só que ele tá ali. E é muito importante, cara, os treinadores, principalmente na base, respeitarem as características de cada atleta. Exatamente. Então, tem um atleta, por exemplo, vamos lembrar nós dois na base. Não adianta o cara ficar colocando a gente numa situação de 1 contra 1, porque a gente não ia fazer nada. A nossa característica era justamente do quê? De facilitar o jogo, de rodar a bola, para entregar para esses caras que têm a característica de drible uma boa situação para ele fazer a jogada. Então, a formação ela precisa direcionar esses meninos justamente para isso. Potencializar aquilo que esses meninos têm de bom e melhorar aquilo que ele tem de ruim. Então, você vai fazer um trabalho de campo reduzido. Você cria uma situação dentro do meio do campo, onde esses meninos jogam em 2, 3 toques, onde eles trabalhem a bola, para abrir essa bola pro lado, para chegar no beirada ou no lateral que estiver passando, numa condição de 1 contra 1, para ele estimular esse drible. Então, o menino que joga numa posição de beirada, hoje, que a gente chama de wing lá fora, ele precisa treinar 1 contra 1 o tempo inteiro.
Porque ele vai errar 10 vezes no jogo, não importa. A primeira que ele passar, ele quebrou a linha e criou uma situação de chance de gol. E é onde sai o gol. E esse atleta que joga sobre exposição toda hora do drible, é normal que ele vai errar mais. Então ele precisa ser bem preparado mentalmente para isso. Então às vezes eu vejo um jogador de beirada sem confiança de driblar, cara. O cara pega a bola, balança, toca para trás. Pra trás, travado. Tá faltando a confiança dele ir para cima. Ele é estimulado para isso? O comandante dele libera ele para ele ir, para ele errar 3, 4, 5, 6 vezes até ele acertar a primeira? Porque o drible é isso. Só que o time inteiro vai preparar a situação para ele, trabalhando bem a bola para que ele tenha essa oportunidade de ir no contra um. Então o jogo de ontem foi justamente isso. A gente tá falando, cara, o Curitiba tá com 9, tava com a menos. Dificilmente o Santos vai ter uma chance clara de gol. Sim. Se alguém não driblar. Porque eu lembro do Fernando Diniz, isso como exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2010. E ele fazia um trabalho que a gente ficava os 7, a linha de 4 e mais 3 do meio, se posicionando, defendendo, os caras vinham atacar com os 10 e não fazer gol. Não passava de jeito nenhum. Porque você vai fazendo balanço e é muito difícil de entrar. Agora, pega um cara que dribla, quebrou a linha, aí já tem que sair, um cara tem que largar a posição dele pra poder cobrir. Já bagunçou tudo. Eu sempre falo, o Neymar ali, que você tem proximidade lá, o pai do Neymar, a gente acompanha. O nego fala do Neymar, o Neymar é um monstro, cara. Esquece. Ele é um monstro. E aí, ele tá num período ali, por exemplo, falei pra vocês e dou exemplo pra pais aqui, pros amigos. Se o Neymar, ele entra naquela época de Robinho, de Adriano, de Ronaldo, cara, não ia ter como parar o homem, porque tinha muito mais espaço, né? Muito mais espaço. Para esse mano a mano, era impossível de parar ele. Você, como da cidade, acompanhou muito ele lá no Santos mesmo. E no Santos ele já destruía. Surreal o que ele fazia. E não tem como falar dele. Só que hoje em dia o jogo acaba sendo travado, né? Por conta dessas linhas, e acaba que iguala, né? Porque você pega na Copa do Mundo seleções menores, que naquela época lá atrás nunca conseguiram ganhar um jogo de uma grande seleção. Eu fico louco. A Arábia ganhando da Argentina, da atual campeã. Por que isso acontece? Porque eles jogam dos 10 atrás da linha da bola, se posicionam ali fazendo o balanço o tempo inteiro. A seleção grande, ela precisa propor o jogo. Atacar. A obrigação do resultado é totalmente dela. E aí começa a criar um nervosismo, porque você não consegue entrar, não consegue criar a situação. O estádio, a atmosfera já começa a desconfiar daquilo. E o torcedor não entende. O torcedor acha que é obrigação meter 5-0. Claro. Só que tem 10 caras fortes, bem preparados fisicamente, bem treinados taticamente, defendendo o gol. 10, atrás da linha da bola. Como que entra? Aí num contra-ataque lá que acontece, sofre uma falta, um gol de bola parada. E aí? A parte emocional do time grande que precisa ganhar do pequeno. Por isso que o futebol realmente está cada vez mais igualado. E o Brasil não pode perder jamais a característica do drible. Porque é isso que sempre tornou o Brasil diferente. O que tornou o Brasil diferente todos esses anos foi a capacidade dos nossos atletas. E eu continuo falando que vai ser sempre o melhor produto. Não adianta. Aqui formam os melhores do mundo. Eu fico doido quando eu ouço a geração belga. Não, esquece. Aqui formam os melhores do mundo. A gente precisa ter muito cuidado para formar esses meninos. Porque aqui tem talento demais. Eu ia falar isso, né, Bruno? É talento demais. É menino de 8, 9, 10 andando carretilha, pedalando. E onde param esses meninos? Por que esses meninos não chegam lá em cima fazendo igual? Talvez o erro está na formação. Volta um pouquinho que a gente estava falando, né? Estimular os moleques a tentarem, pô. Então, o diferencial das nossas seleções sempre foi isso. É ter esses jogadores que desequilibram no drible. Isso não pode perder. Porque senão a gente vai se tornar uma seleção comum. E isso é algo que você passa para os teus atletas, para os pais no dia a dia, quando tem essa conversa. Isso falando no alto rendimento ali, os meninos que você acompanha, né? Totalmente, cara. Assim, eu sempre falo da importância mental e eu coloco o Neymar como exemplo. E tem vídeo meu falando sobre isso. O Neymar é um monstro mentalmente. Eu sempre levo ele como referência para os meninos. Ele erra 10 bolas e ele continua fazendo com a mesma personalidade a mesma jogada. Ele não tem medo de errar. Sim. E o medo de errar te tira o acerto. Isso é fato. Então, o que eu falo para os meninos? Cara, errou, continua. Vai de novo. Não perca a tua característica. Ah, mas o treinador não tem treinador. O treinador você tem que entender taticamente, tem que respeitar taticamente, mas a sua característica você precisa confiar em você. Porque se você fizer a tua característica dar certo, o resultado vai vir e o treinador vai te amar. Vai te amar, então, vai tirar o que eu estimulo eles a todo momento é que eles confiem neles e que eles tirem realmente a responsabilidade de acertar toda hora.
Porque eu vejo hoje, na verdade, eu vivi isso muito na minha carreira, quando você se cobra demais no acerto, você não consegue entregar o melhor. Então eu vejo o atleta e falo, pô, o primeiro toque na bola é o que vai ditar o jogo. Se eu vou bem ou mal, esquece isso aí, irmão. Se você depender do primeiro toque na bola, você tá morto. Porque você vai pegar a primeira bola. Aí eu vejo o treinador falando, não, mas o primeiro toque na bola facilita. Toca do lado pra ganhar confiança. Você vai ficar tocando do lado o jogo inteiro? Porque na primeira que você arriscar, se você perder, então aquele foi seu primeiro toque na bola. Meu irmão, você tem que estar mentalmente forte e preparado pra suportar o jogo. Você pode errar 10 bolas, mas se você confiar em você, eu sou o melhor aqui. E é assim que o jogador tem que pensar. Ele vai resolver no 11º. E você tocou no assunto, cara, que eu lembrei agora. Você falou sobre o primeiro toque na bola. E aí, eu lembro da minha estreia profissionalmente, Flamengo e Botafogo no Maracanã. E aí eu ouvi exatamente isso, ó. Pô, tá estreando, não sei o quê. Faz o simples pra começar e aí depois você vai se soltar no jogo. Eu falei, bom, beleza. Aí começou o jogo, juro, começou. Tocaram 2 toques, tocaram pra trás, eu de volante. Aí eu fui querer puxar de letra pra dar pra esquerda, né? Puxei, a bola bateu na outra perna, eu tropecei e perdi a bola. Primeira bola. Aí no final, o que você falou sobre o cara tranquilizar e ser mentalmente forte. Ganhamos o jogo, fui super bem, fui elogiado, me mantive como titular depois. Se fosse pelo primeiro toque na bola, tava morto. Mas tropecei. E cara, é a maioria dos jogadores medianos, né? Eu falo que os craques são diferentes até na parte mental. Eles têm essa preocupação com o primeiro toque na bola. E eu tinha essa preocupação com o primeiro toque na bola. Minha estreia foi contra o Inter, perdi 3-0. Aí eu falo, dei 2 toques de lado. No terceiro eu dei um chapéu lá, num lugar que eu nem sabia como ia dar o chapéu. Mas não adianta, porque se você ficar preocupado demais com o primeiro toque na bola, você não vai dar o segundo, o terceiro e o quarto da maneira que você tem que dar. Exatamente. Você tem que jogar realmente acreditando em você. O ponto-chave da parte mental é você acreditar que você é o melhor, mesmo que você não seja o melhor. Olha a diferença. Eu dou como exemplo o Davidson, do Cuiabá. Esse cara, ele é fenômeno também, cara. Tecnicamente ele é limitado, ele não é um craque. Meio desengolçadão, grandão, mas ele é um torta. artista, cara, porque ele confia nele. E ele acha que ele é o melhor centroavante do Brasil. Na cabeça dele ele é. Ele é mesmo. E ele leva pro jogo, ele resolve. E tá saindo o gol dele direto agora, Cuiabá. Resolve. Porque ele tem confiança, cara. Porque ele acredita nele. Então eu sempre falo, não adianta o empresário, o pai, a mãe, o treinador, o presidente, todos acharem que o moleque joga muito, se ele estiver desconfiando dele mesmo. Exatamente. Então o trabalho mental ele é muito importante, a preparação mental ela é muito importante. Eu vejo às vezes os atletas de hoje, e a gente vive num mundo de depressão, de problemas mentais, fora do futebol também, não se preparando mentalmente como se prepara tecnicamente, às vezes taticamente, fisicamente. E deixa a parte mental para quando ele tem problema. Pô, hoje eu tenho um problema aqui, tô em depressão, tô triste, perdi meu pai, aí ele vai atrás de ajuda. Não, ajuda se o cara tem condição, se ele tem uma estrutura, ele tem que procurar ajuda antes, ele tem que se preparar mentalmente. Se preparar, porque não é algo que você treina. Que se treina, né? Não é algo que é um problema. Tipo, as pessoas enxergam como, putz, ele tá aí no psicólogo, ele é um maluco. Não é isso. Cara. É treinamento. É treinamento ele mental precisa mesmo. saber como blindar a mente dele, principalmente quando ele chegar no profissional. E você tocou num assunto também que eu assisto geral. Tem uns caras que eu sou fanzaço, assim. E de todos os esportes, né? E, pô, Ayrton Senna era monstro mentalmente. Brabo. Não tinha como, ele botava o negócio na cabeça. A gente conversou sobre isso também em off aqui, sobre o foco, né? De estar focado numa coisa, como você está hoje nos teus negócios. Aí outro dia eu estava assistindo o Figo. Teve um documentário, tem um programa do Figo. E o quanto os caras são fortes mentalmente. Ele estava no Barcelona, e aí apareceu Real Madrid e ele fez essa troca de um clube pro outro. Pô, todo lugar que ele ia era nego destruindo. O cara se blinda de um jeito surreal. E o cara surreal. Se blinda e joga igual. É surreal. Nego muito diferente. Tacando coisa na cabeça do cara e o cara aqui, ó, firme, sem se preocupar. Parecia que não tinha ninguém no estádio. 90 mil pessoas no estádio xingando o cara e o cara tá lá forte. Cara. A gente olha pra trás, Ronaldinho Gaúcho, Rival, esses caras que eram diferentes, né? E a gente só observa a parte técnica. Realmente os caras têm um dom fora do comum, né? Fora da curva. O fenômeno Mas vamos falar do fenômeno. Um episódio que acho que ele tava no Milan,
não sei se era o Ancelotti, ele fala sobre isso em algum podcast. Chega pra ele e fala, você analisou os seus adversários? Você viu o vídeo dos zagueiros que você vai enfrentar? Ele falou, eu vi vídeo? Quem tem que estar preocupado comigo é eles. São eles, claro. Tu entendeu a parte mental do cara? Sim. O cara não tá nem aí pra quem ele vai enfrentar, cara. Eu sou o melhor. Exatamente. Quem tem que ter medo de mim é eles. Se o cara é grande, pequeno, se ele é forte, magro, rápido, lento... Não... Ele vai dar trabalho igual, né? Nada vai me parar. Beleza, ele é craque, é fácil ele fazer. Mas isso é treinado. Se o menino que ele é mediano tecnicamente, ele tiver forte nos 4 pilares e na parte mental ele tiver estourado, realmente bem preparado, ele vai se tornar um diferente. São os que chegam, né? Ele vai se tornar diferente, ele vai jogar em alto nível. É o que a gente conversa, às vezes, meu irmão era muito melhor que eu, e eu que joguei. Mas meu irmão não teve essa preparação. Os caras tem uns que têm isso naturalmente, né? Tem uns que não se preparam e tem essa personalidade, isso é dele. A maioria não tem. A maioria isso é treinado. E hoje existem vários meios. Eu tenho o Lulinha hoje que faz parte do meu staff, né? Trabalho com vários atletas e trabalha de forma geral. Então, dentro da BMS, ele tem uma mentoria uma vez por mês com os pais dos meus atletas também. Sim. Para ele falar sempre dessa importância da parte mental para eles. E eu vejo o trabalho que ele faz. Ele trabalha com o Vitor Roque, por exemplo. O Vitor Roque estreou no profissional, no Cruzeiro, o Luxemburgo botar ele, acho que com 10 ou 15 minutos no segundo tempo, se eu não me engano, com 15, 20, 30 minutos depois ele sai. Porque ele travou. Travou. Com medo, ele travou. A parte mental dele não deixou ele jogar. Um moleque inteiro, fisicamente preparado, pronto, travou. Então, aí depois ali ele procurou uma ajuda com o Lulinha. Sim. E ele fez um trabalho para ele poder... seguir. Sim. Só que o Vitor Roque, ele é acima da média, deu certo, deu tempo. Deu tempo. Talvez, para aquele que teve a primeira oportunidade profissional, não aproveitou porque não tá bem preparado, talvez eu tenha outra. Sim. Ou talvez o momento do clube não permita outra oportunidade. Como é que vai ser? Perdeu a grande chance. E aí, você sabe como é que é? Caiu em time pequeno para sair depois de voltar pro grande, não é fácil. É um giro complicadíssimo. Então, por que não se preparar antes da oportunidade? Exato. Para que você chegue nessa oportunidade realmente pronto, nos 4 pilares. Então, o que eu vejo ainda é essa parte mental um pouquinho deixada de lado. Sim. E não dão a devida importância que ela realmente precisa. Entendeu? E hoje tem muito mais acesso a isso, né? Muito mais, acredito eu, né? Quem tem condições, como você falou, mais fácil de ter esse acompanhamento, né? Eu tava ouvindo o Denilson também falando sobre isso, com o Joel J ali. E aí ele enxergou, por exemplo, no primeira oportunidade que ele teve de treinar com o profissional no São Paulo contra os melhores que estavam ali, porque na época dele de São Paulo era um São Paulo fortíssimo, né, campeão de tudo. Ele terminou o treino morto, de tanto que ele correu e se esforçou. Então, isso estava dentro dele, né? Era mental, ele enxergou aquela oportunidade. E acontece com vários, aconteceu comigo. Eu ouvindo o Denilson, eu fiquei pensando, por exemplo, quando eu estava aqui no Grêmio, eu estava com 16 anos, sendo convocado para a seleção sub-17, e o meu treinador tinha um contato muito forte com o Kleber, auxiliar do Tite, e o Tite estava no profissional aqui. E eu tive diversas oportunidades, porque eu estava sendo convocado, precisava de gente para completar o profissional, e aí eu completava. Eu pulava os juniores, e eu e mais um juvenil, que também era convocado, a gente subia para treinar com o profissional, com o Tite, o Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabre, Fernando Baiano, o Fábio Baiano, Darley, Anderson Polga, foi para a Copa do Mundo 2002. E claro, eu me esforçava demais, porque era um moleque, né? Dava vida. Mas talvez, de repente, numa dessas, eu poderia ter, como você falou, por vários motivos pessoais, se é um desperdício para a bola, né? Poderia ter jogado muito mais. Talvez aquele momento ali poderia ser um momento igual do Denilson, assim, porque ele deu a vida e ficou. Eu dei a vida, voltei pro juvenil, minha vida seguiu, foi bom pra caramba, mas são essas oportunidades que às vezes a situação passa, né? Se você tá... beleza, a gente sempre fala, eu tava preparado, eu fiz o meu melhor. O ser humano, ele tem sempre o costume, isso na vida como um todo, né? Não, eu faço o meu melhor todos os dias. Eu acordo, eu trabalho, eu chego no horário, eu saio no horário, eu descanso, eu faço o meu melhor. Faz o melhor mesmo, velho.
Faz mesmo? Tem certeza? Bate no peito mesmo, fala, eu faço o meu melhor? Não Sim. faz, cara. A maioria não faz. Aí, às vezes, o cara vê o cara chegando no sucesso, ficando rico, milionário, através da internet, através de qualquer profissão que seja. Sim. Pô, mas esse cara teve sorte. Não tem sorte, velho. O cara realmente busca tá ali. Então, o que eu falo pro jogador, irmão, você chegar lá no seu sonho, qual é o teu sonho? Vai chegar na seleção brasileira, no Real Madrid? Você precisa fazer por onde, pô? Todos os dias. Não vai ser à toa, né? Não vai... Mas não é fazer por onde quando você tiver oportunidade pra jogar no profissional. É fazer todos os dias você tem que fazer o teu melhor, mas é fazer o teu melhor mesmo. Sim. É fazer melhor do que o cara que tá do lado. Sim. Eu trabalho com X profissão. Eu preciso ser o melhor naquilo ali. Sim. E eu vou ser o melhor. Hoje eu falo, até esse é um vídeo meu esses dias falando sobre isso. Quando eu falo que eu vou ser o melhor empresário do Brasil, um dos melhores empresários do Brasil, pode ser que eu não chegue, mas eu vou ser. Tu entende a diferença? Sim. Na minha cabeça eu vou ser. E eu trabalho todos os dias para chegar lá. É isso então eu aí. preciso melhorar o que eu tô fazendo de errado. Eu preciso, se eu vejo alguma coisa que tá faltando no mercado, eu já coloco na empresa. Sim. Eu tô buscando conhecimento. A FIFA, já fiz o curso em primeiro lugar, estudei para passar. Tem lá na FIFA, lá tem os cursos que tem que fazer. Já fiz todos os cursos. Sim. Primeiro do que todo mundo. Porque a única maneira de você vencer na vida é você se diferenciar dos outros. Então eu vejo as pessoas falando que eu sou o melhor, eu faço o meu melhor. Mas não Sim. faz o melhor. Fazer o seu melhor é fazer o melhor que todos que estão em sua volta. E aí, é difícil, cara. Não é fácil. Você precisa comprar realmente a briga. Você precisa chegar, vamos falar no nosso contexto de futebol. Sim. Você precisa chegar antes do que os outros no treinamento. Você precisa ser o último a sair. Você precisa descansar mais. Você precisa se alimentar melhor. Não adianta. Eu falo que eu fui um desperdício porque, eu saía de um jogo no Paulistão. Eu sempre dou esse exemplo que eu lembro até hoje, é uma memória que eu tenho. Eu saí do jogo de desconto São Paulo, fui comer no McDonald's pra jogar no sábado. Aí chegava com 70 minutos, me dava uma cãibrinha ali, começar a puxar a panturrilha. Sentia. Eu ficava 20 minutos no migué, com a teca, só tocando do lado. Se eu tivesse bem fisicamente naqueles 20 minutos, tava todo mundo cansado, eu poderia chegar na área e fazer um gol. Só que eu tava morto. E então você chegava, né? Você chegava. Então, assim, são detalhes, cara, que hoje eu olho pra trás e falo, pô, eu não posso cometer esse erro de novo. Sim. Então, nessa minha nova profissão, eu busco todos os dias ser o melhor e eu tento inspirar as pessoas que estão à minha volta e que fazem parte da minha rotina, que façam a mesma coisa. Exatamente. E todos os dias. É o que eu tento passar também com esses exemplos, né? Principalmente de experiências próprias do futebol, que o futebol nos trouxe. Eu tenho exemplos iguais, assim. Por exemplo, estava no Flamengo e aí me surgiu a oportunidade de jogar de lateral direito. E eu era focado no meio, né? Aí, não sei se é algo bom ou ruim, a direita não tinha ninguém. Depois, resumindo, eu tava nos juniores, volante, lateral direita profissional, era o Léo Moura, e foi girando um monte de gente, bons jogadores. Mas talvez teria sido uma oportunidade, porque eu não queria jogar de lateral de jeito nenhum. Eu queria ficar no meio, porque eu gostava de jogar no meio. E aí, às vezes, não enxerguei essa mudança que poderia ter acontecido, eu me preparar para jogar na lateral. Essa é uma grande virtude também das pessoas que chegam no topo. É enxergar, às vezes, um problema como oportunidade. Exatamente. Uma oportunidade como a solução da tua vida, como a resolução de tudo. Sim. Talvez aquele momento que eu fiquei 9 meses sem receber na Romênia, se eu não tivesse enxergado aquele momento como uma oportunidade de mudar de carreira, talvez hoje eu seria o quê? Um cara financeiramente mal sucedido, com problema na transição de atleta profissional para uma outra carreira, porque não é fácil, a gente sabe. Não é fácil, pô. Mas ali eu enxerguei a oportunidade. Então, tu vê como é que a vida te dá oportunidades, às vezes, no momento de dificuldade que você tá. Sim. E eu vejo, às vezes, as pessoas preferindo se lamentar do que realmente eu falar, cara, terminando minha carreira, tudo. Se eu tô nessa situação, preciso mudar. Preciso encontrar alguma solução. E aí que, às vezes, sai a ideia, a solução da tua vida. E você muda, você transforma. E a vida é muito louca, cara, que você transforma da água pro vinho. Exatamente. E não importa a profissão. Hoje eu falo, às vezes, Bruno, mas você tá bem porque você trabalha com futebol. Futebol dá dinheiro, futebol dá mesmo uma mentira. Todas as áreas têm possibilidade de crescimento. Todas, exatamente. Todas. Se você pegar na internet, hoje a gente vive um mundo de internet. Você vai ver aí caras milionários em profissões, cara, por quê? Eles viraram referência naquilo que eles fazem. E eles ensinam, eles levam conhecimento, as pessoas pagam para se tornar próximo do que ele faz. Não importa a profissão. Sim.
Então, ele entregou conhecimento, ele ganhou dinheiro. Então, Exatamente. existem várias formas das pessoas evoluírem, se desenvolverem. E isso a gente tem que levar para os atletas todos os dias. É isso que eu ia te falar. Nesse contexto geral, eu ia te perguntar como a gente passar isso para os meninos, por exemplo. Lidar com o sonho e, ao mesmo tempo, mostrar para eles que eles devem ser melhores todos os dias. Os pequenininhos, os pequenininhos estão começando ali. Os pequenininhos, eu acho que a gente sempre precisa mostrar de uma forma mais lúdica. Porque realmente eles já estão numa faixa etária que eles não conseguem entender o preço que eles vão precisar pagar para realizar um sonho deles. Sim. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado em inserir realmente a importância no treinamento que eles vão treinar, deles darem o melhor deles, independente se é driblando, correndo, brincando, mas que eles realmente vivenciem esse momento da melhor forma possível. Sim. Eu acho que a gente, na categoria de base, a gente precisa respeitar as etapas, e aí a melhor forma de você ensinar uma criança é o exemplo. E aí eu falo dos pais. Os pais que dão um exemplo em casa, que eles buscam ser os melhores todos os dias, Sim. que eles acordam cedo, que eles trabalham, que eles se dedicam, que eles querem que o filho se alimente bem, como é que ele vai fazer uma criança, por exemplo, comer um alface e um tomate? Uma criança de 9, 8, 10 anos. Difícil, né? Isso. Eles querem comer o quê? McDonald's, salgadinho, chocolate, é normal. Sim. É o que é gostoso. Mas se o pai vê que o menino tem talento e quer inserir uma boa alimentação para a criança, o que ele precisa fazer? Ele precisa comer. Sim. De forma equilibrada, que eles podem também comer o Mac, né? Exato, não, podem, sem dúvida. Mas eu digo o seguinte, os pais em casa, para eles poderem fazer essas crianças comerem bem, dormirem cedo, se alimentarem bem, eles precisam fazer isso. Então eu vejo, meu pai no final de semana, pressionando pra caramba a criança. Sim. Porque tocou errado, porque não jogou bem. Você fala do caminho. Você teve esse exemplo agora. Total. Sai do jogo até em casa, no carro, traçalhando o moleque, descascando no moleque. O moleque já tá ali triste, porque ele sabe que ele não foi bem. Aí chega em casa, o pai e a mãe vai dormir 2 horas da manhã, o moleque também. Porque a rotina da casa, a rotina da família é dormir às 2 horas da manhã. Sim. A rotina da família é comer pizza, McDonald's, besteira, hambúrguer a semana inteira. Não tem como... Como que ele quer cobrar que o moleque no final de semana vai bem? Se ele não tá entregando o principal em casa. A educação passa primeiro em casa. Então, para que ele possa cobrar algo que não pode ainda, para que ele deslumbre que o filho dele se torne um grande jogador lá na frente, ele precisa entender a importância dele vivenciar algo saudável em casa. E isso eu falo, para mim é difícil pra caramba, cara. Eu sou um cara do McDonald's, do hambúrguer e da pizza. Sim. Meu paladar é infantil. Totalmente infantil. Foi isso que me prejudicou na minha carreira. Te atrapalhou. Hoje, em casa, eu como salada, eu como cenoura, eu como as coisas que eu não gosto. Sim. Pro meu filho que tá ali na mesa... Vai nutricionista, cuida. Porque ele tá vendo lá que eu tô comendo. Tô empurrando, meu irmão. Legumes, então... Mas eu tô me esforçando pra ele ver que eu tô comendo aquilo ali, entendeu? Sim, e que vai fazer diferença depois. No final de semana a gente come hambúrguer, a gente come pizza, a gente come McDonald's, eu compro pra eles, tá tudo bem. Mas tem que saber balancear isso. Isso, equilibrado. E mostrar pras crianças a importância dos pilares. E aí, a gente vai falar um pouquinho dos pilares. Eu ia te pedir isso depois. Que eu vejo um pouquinho dos pais não conseguirem lidar da melhor maneira, porque eles cobram, mas não entregam. Entende? Eles pressionam, mas não fazem o melhor pela criança. Não vai funcionar. Nada, É difícil, cara, mas é um caminho que a gente, entregando conhecimento, eles vão... É o nosso objetivo aqui, passar o máximo de experiências possível. Para poder justamente a gente plantar uma semente, é o que eu sempre falo. A gente pode mudar várias coisas, né? Acredito eu no futebol, porque é um mundo que a gente ama, ao mesmo tempo é um negócio gigantesco, né? Desde cedo agora. E essa parte aí, principalmente o cuidado com as crianças, a gente pode plantar essa semente, como você está fazendo, como eu estou buscando aqui, passar o máximo de conteúdo possível para que essas coisas melhorem. Esse relacionamento, que eu acho que é o principal, entre pais, professores e alunos, melhore, né? E as crianças possam se desenvolver, tanto em campo quanto fora de campo, como a gente falou. E aí, uma das coisas que eu ia te pedir era comentar sobre esses 4 pilares, né, que é de extrema importância. Eu já acompanhei, já li no teu material também. E outra coisa, se você vê algum equívoco comum, passando para os meninos ali que você já, de alto rendimento, que estão na base, vê algum equívoco nessas categorias de base que os meninos acabam repetindo e que você tenta mudar alguma coisa ou não?
Bom, sobre os pilares, é bem simples. Físico, técnico, tático e mental. Não tem como, é impossível um jogador hoje profissional de destaque não estar bem nos 4 pilares. Se alguma coisa não estiver encaminhando, vai dar ruim. Técnico, fundamento, gesto técnico, desenvolvimento em cima disso. Tático, com o tempo, isso tem que ser inserido aos pouquinhos. Devagarinho. Não vai ser com um menino de 8 ou 10 anos, esses aí tem que se divertir. Lógico que ele tem que respeitar o que o treinador pede, mas parte tática é mais pra frente. Mental, cara, é indiscutível. A gente já falou bastante sobre isso, a importância da parte mental para a vida como um todo, mas principalmente para um atleta profissional que hoje sofre muita pressão de mídia, imprensa, torcida. Hoje a gente vive em rede social, então as informações chegam muito mais rápido. Muito rápido, né? Tanto as boas quanto as ruins. Sim. Então, e os torcedores machucam mesmo, bate. Não é só o jogador que sofre, a família também. Então não é fácil. E a parte física que é muito vai do cuidado extracampo, né? Não só do treinamento. A gente fala do físico, os pais, as pessoas que são um pouco leigas acham o quê? Treinou forte, fazer musculação, saiu morto, fazer o personal à parte. Isso aí vai fazer o moleque ficar voando fisicamente. Preciso melhorar a força, ganhar massa. Tá bom, mas e o sono? E a alimentação? Então a física ela engloba várias outras coisas que são necessárias, né? Quanto aos meninos da iniciação, principalmente, que estão em grandes clubes, é claro que às vezes a gente vê alguns treinadores exagerando um pouquinho. Eu ia falar agora, não foi tão completo, não só dos meninos. Você vê equívocos na base, na iniciação. Vejo muito, até porque eu sempre falo que o profissional da iniciação, para você se credenciar, estar num grande clube na iniciação, você tinha que ter algum curso específico. Acho que a CBF tinha que entregar algo diferente. Acho que a gente tinha que ter mais cuidado com a iniciação. Eu vejo grandes profissionais que sabem lidar com criança e que têm feito um trabalho excelente. Tem vários clubes em São Paulo que fazem grandes trabalhos. Vou no Brasil, converso com bastante gente hoje da iniciação que faz um grande trabalho, mas vejo alguns também que não são preparados para lidar com criança. Então pressionam demais, xingam, que eu acho um absurdo. Sim. Hoje, se eu tiver um filho ou um atleta meu dentro de um jogo e eu ver um treinador xingando, alguma coisa, eu vou ter algum tipo de conversa ou eu vou tentar de alguma forma mostrar que ele tá errado. 8, 9 anos de idade, né? Não pode, cara. O xingamento faz parte da profissão, mas tudo tem seu tempo. Como é que você vai chamar uma criança de 10 anos e xingar ele porque ele errou um passe? Ou porque ele não fez o que você pediu? Sim. Na minha concepção, isso é um absurdo. Por mais que você queira o resultado, isso é um absurdo. Não entra na minha cabeça. Então, vejo muitos profissionais ainda, infelizmente, fazendo isso. Talvez porque não são bem preparados para lidar com a iniciação. Sim. E o que eu falo para os meus meninos, principalmente, é que eles não percam nunca a característica deles. Que eles se divirtam. Sim. Que eles não... Principalmente que a maioria são jogadores técnicos, habilidosos, que tem o drible, que vão para cima, que eles vão pro campo e se divirtam, cara. Eu sempre falo de um episódio que eu vi nesse ano ainda no Campeonato Paulista com o Cauã Basile, que é um menino que é uma referência, né? Hoje ele vive algo assim topo, surreal, né? E a gente tem um cuidado muito grande com os pais, porque não é fácil. Eu sempre falo pro André e pra Tati, não é fácil ser pai, e pro Lucas, principalmente, que é irmão do Cauã. Sim. Lucas é mais velho, né? É o mais velho que também joga muito. Sim. Ele tá na base do Santos também? Tá, é titular do Sub-17. E não é fácil ser pai, irmão e mãe do Cauã Basile, porque o Cauã é uma referência. O menino tem mais de 500 mil seguidores com 11 anos. Nesse mundo de internet, viralizou de um jeito e realmente ele entrega no campo. O moleque realmente é diferente. Ele é muito diferente, verdade. Ele é muito diferenciado. Então, o que eu ia falar? Eu vi um jogo, cara, que tinha um treinador, não me recordo o clube, também não ia expor, que ele botou um menininho pra ficar de marcação individual no Cauã, com 11 anos. Nós estamos falando de Campeonato Paulista Sub-11. Sub-11. Então o Cauã, onde o Cauã ia no jogo, o menino tava atrás. O menino parecia uma pulguinha atrás. Tudo bem, na marcação, uma parte tática. Na hora que o time dele pegava a bola, o menino não saía do lado do Cauã. Continua no... Aí eu te pergunto, esse menino tá sendo formado? Esse menino tá se divertindo? Que oportunidade esse menino teve de aparecer para um grande clube, de ser olhado, de ser visto? De fazer algo diferente, né? Podou a criança, tirou da criança a possibilidade dela de se divertir no jogo, porque tinha um bom jogador no outro time por causa do resultado. Aí no final do resultado, 5-0 pro Santos, 6-0, não me lembro. E aquele menino? Ele não poderia ter se divertido? Não poderia ter brincado, jogado bola? E aí na arquibancada, a gente viu, eu via, né, o movimento dos pais
até se irritando com aquilo, mas a culpa não era da criança, ele estava Sim. fazendo o que o treinador pediu. Então é isso que eu acho um absurdo, a gente antecipar o que se faz no profissional para iniciação. Então o treinador de iniciação ele precisa saber que ele não é treinador do profissional. Se ele quiser ser treinador profissional, ele vai trabalhar no 17, no 20, próximo ali para ele ter oportunidade. Quem está iniciando na iniciação, o treinador também precisa respeitar as fases. Claro. E saber que aquilo ali é importante ganhar, é importante ter um time bem montado para ele aparecer. Eu concordo que o sistema é isso mesmo. Mas ele precisa respeitar que ali é uma criança e a criança também precisa se divertir. Mas, pô, eu fico brabo com esse tipo de situação Aí já voltando pro campo sobre a formação e tudo mais, eu fico bravo no profissional. Eu lembro que eu tive um treinador que ele me pediu a mesma coisa. Eu tive duas vezes, né? Uma vez foi contra o Ronaldinho Gaúcho. Aí, pô... Ele te expôs a uma coisa fácil, né? Aí é compreensível. Pô, Ronaldinho Gaúcho. O cara chega, ó, você vai ficar atrás dele o tempo todo. Ah, beleza. Pô, Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu vou ficar com o maior prazer, vou abraçar ele, vou cair, vou rolar com o cara. Não tem problema. Mas uma outra situação, eu tava jogando na Ferroviária de Araraquara. E o treinador me pediu a mesma coisa. E eu falei, pô, não. Eu fui expulso no jogo. Eu tava tão brabo. Primeiro tempo eu discuti com o treinador no vestiário. Porque o cara me pediu um negócio, eu fazia ao contrário do menino. O menino tava obedecendo. Eu fiquei marcando um cidadão lá. Mas a gente roubava a bola, Você queria jogar? Queria jogar e eu tinha essa característica também de jogar, de ir e voltar. O nosso era box to box, né? Área a área, eu chegava na área. Só que aí perdi a bola, aconteceu uma coisa, o moleque tava lá do outro lado do campo. E eu não dava tempo de voltar. Não dava tempo de chegar. E o treinador me esculachou no intervalo. Mas olha que legal. Tu no profissional tá brabo, sentia a falta e a vontade de jogar. Exatamente. Aí o cara pega um moleque de 11 anos e bota ele sem ter a oportunidade de jogar. Exatamente. Mas o menino... Aí pode falar, mas o menino se diverte marcando, meu amigo. Não, isso não existe. Vai num bate-bola, pega esse moleque, esse mesmo menininho que ficou marcando o Calma Basile, o jogo inteiro, sem sair do lado dele, tanto com a bola ou sem a bola, leva ele numa pelada, bota ele nesse campo aqui que a gente tá, solta a bola com os amigos dele e vê se ele vai grudar num amigo e ficar parado marcando ele. Não vai. Sabe o que ele vai fazer? Vai correr atrás da bola e vai querer a bola no pé dele. Exatamente. Por que no jogo o treinador acha que ele vai se divertir? Então não entra na minha cabeça. Nesse dia, cara, meu irmão, faltou pouco, porque hoje muitos desses treinadores me seguem no Instagram. E aí tem alguns episódios que às vezes eu procuro saber quem é. Às vezes até pra trocar uma ideia depois, não pra corrigir nada. Às vezes o cara já me mandou mensagem e tal, e às vezes abre a possibilidade de conversar. E essa troca de ideia é pensando nas crianças, óbvio. Teve até um caso sobre isso, que eu fui no jogo do meu filho, sub-8, e aí eu tô no jogo lá e o treinador tá xingando o moleque, de 8 anos do time dele. Isso aqui, toda vez que você pega a bola, você entrega a paçoca. Porra, isso aí... Meu irmão, aquilo começou a me subir o sangue. Eu sou um cara que eu fico na paz no jogo do meu filho. Eu já me condiciono a não ficar nervoso para não fazer besteira, igual eu ensino os pais ao contrário, né? Porque Exatamente. a gente sabe que o pai tem emoção. Eu ia falar sobre o ambiente, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu fico ali, na paz, aí o cara começou a xingar. Quem que é o treinador? Aí pegou o Instagram do cara, fui ver, o cara me seguia. Aí eu vi se tinha mensagem, não tinha mensagem. Porque se tivesse mensagem, eu ia responder o cara pra poder falar pra ele. Falar, mano, não faz isso, pô. Então, o que me incomoda realmente em alguns profissionais é são 2 pontos. Sim. Xingamento, pressão excessiva, que tá aliado um ao outro, e a questão de podar a qualidade do menino ou não deixar o menino realmente jogar a bola e se divertir para uma função tática que vai sobrecarregar ele. Sim. Nesses 2 pontos que eu acho que o treinador tem que ter um pouquinho de cuidado. Claro, respeitar as posições, o zagueiro ele vai marcar, vai mas defender. Ele vai jogar. É a característica do menino, então tem que respeitar e tentar ser de uma forma bacana para que esses meninos possam brincar e aproveitar o jogo, aproveitar aquele momento. Né? Domingo passado eu tive um exemplo também. Tive um torneio com as minhas crianças aqui e passei a semana toda elogiando e parabenizando os meninos desde nascidos em 2017 até nascidos em 2010. Todos, por comportamento, pelo ambiente que eles mesmos criaram, respeito entre eles, mas o mais importante é o que você falou e o que eu disse para eles. Vocês se divertiram, vocês aproveitaram o jogo, vocês curtiram aquele momento e por isso que eu opto muitas vezes em não estar em todos os ambientes que me convidam, todos os torneios que me convidam. Por quê?
eu acredito muito que isso influencia no desempenho das crianças, né? E fui convidado para um torneio agora que foi ótimo para eles. E foi isso. Eu falei, pô, vocês aproveitaram, vocês curtiram. Você viu que os pais estavam respeitando, independente do resultado, independente do que estava acontecendo, respeitoso todo mundo, juiz estava apitando direitinho. Então, eu parabenizei todos assim por conta disso. E aí é algo que a gente poderia comentar também, que é o que eu falo bastante durante a semana aqui para os pais e para os meninos, o quanto o ambiente influencia, né? E já puxando também como você consegue dividir essa função de pai e empresário também quando você está no jogo com o teu filho. Isso é muito bacana, porque eu falo pros pais hoje que eu tenho na empresa, ou os do curso, e quando eu falo na internet, que eu vivencio o que eles vivem. É claro, meu filho ainda tá num projeto, tá jogando lá federado, mas quando eu tô ali, eu sou pai. Então, no início, eu já me vi, pô, você quer falar. Uhum. A tua vontade de pai, você quer ver o melhor do teu filho. Então, na tua visão de fora, você fala, mas ele tem que fazer isso, ele tem que fazer o que tu quer falar. Não pode falar. Você tem que esperar o teu filho querer falar. Então, como é que eu aprendi a fazer isso e o que eu ensino pros pais hoje? O caminho que você tá indo do jogo, da tua casa até o jogo com o seu filho, vai se condicionando a estar leve, e a não criar uma expectativa baseada no rendimento e no resultado do jogo. Sim. Então, por exemplo, se eu tô indo pensando, se meu filho jogar mal, tá tudo bem. Se meu filho jogar bem, ótimo, maravilhoso. E tá tudo legal, ele tá indo lá pra se divertir. Uhum. Antes do jogo, fala pro teu filho, vai lá e se divirta. Aproveite. Só isso. Sim. Dê força pra ele se divertir. Faça o seu melhor e se divirta. E tá tudo bem, papai tá aqui, independente do resultado. Independente se você for bem ou mal, ganhar ou perder, o papai vai estar aqui pra te dar um abraço. E o moleque... Cresce, né? Cresce, velho. Fala, pô, meu pilar tá ali, cara. Não preciso olhar pra que bancada, porque ele vai estar do meu lado. Porque a maioria dos casos eles estão querendo provar algo, né? Exato. Só que isso não pode ser da boca pra fora, gente. Isso tem que ser de verdade. Se Coração, jogar mal, né? tem que abraçar forte e falar, papai tá com você. Uhum. E voltar do caminho, da quadra, do campo pra casa, quietinho. Se o menino estiver triste, porque eles sabem quando eles não foram bem. Sim. Eles se cobram também. Eles têm a cobrança dos amiguinhos, eles têm as cobranças do treinador, que é natural. Então eles já vão voltar triste. Você dá força, apoia. Se ele sentir a confiança no pai, ele vai automaticamente melhorando, porque ele é uma criança. Ele não tem ainda... Ele não vai ficar 3 dias que nem a gente ficava quando jogava mal, quando perdia um jogo, ficava bravo, acabado, não falava com acabava ninguém. com a família. Não, eles não têm essa noção. E no momento certo, se você construir isso com o teu filho, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai falar, pô, papai, o que você achou do jogo? Você lembra aquele lance? E aí ele vai te dar a liberdade de você inserir algo, né? Algo construtivo pra ele. O que eu vejo é o contrário. Os pais, eles vão no caminho pilhado pro jogo, e aí eles entram num ambiente, que foi o que você perguntou, qual que é o ambiente de pai? Torcedor. Sim. Porque quem é a torcida do time dos nossos filhos? Os pais. Então os pais estão ali, gritando e tal, porque vira uma torcida. Sim. Bom, torcedor tem algum discernimento de ter calma, não, aí xinga o juiz, aí não sei o quê, aí pá, e tá ali, gritando. Na hora que teu filho erra, tu tá no clima. Vai ficar bravo. Natural que você vai gritar. Sim. Não tem jeito, pô. Então, se você for condicionado a só torcer, você treinar realmente isso mentalmente, você vai, na hora que você for, se segura. Sim. A primeira vai ser mais difícil, uma hora vai escapar, vai chegar uma hora, cara, que você aprendeu. E aí você vai realmente conseguir ter uma relação... E é aquele depoimento que eu falei no início do podcast do menino, que falou do pai, da mudança... Melhorou bastante. Cara, quando você tem o feedback do teu filho, e você vê o teu filho te procurar, pra perguntar assim, papai, o que você acha que eu poderia ter feito melhor? Que deveria ser o comum, o correto, né? Porque as crianças, quando entram nessa tristeza, por exemplo, por causa de um jogo, de uma derrota, de ter feito algo errado, eles, como você disse, eles não entendem, né? Então eles externam isso de outras maneiras. Não, de repente, não naquele momento. Mas o comum, acho que deveria ser isso, né? Ele poder chegar em casa e trocar essa ideia com E o eu já pai. me fiz... E, cara, é muito engraçado porque eu já me vi fazendo isso. Uhum. A gente que jogou bola e que hoje vive o futebol, a gente tem um entendimento melhor do jogo. Sim. Então eu já me vi querendo falar pro meu filho, pós-jogo, o que ele poderia ter feito. Poderia ter feito, sim. Mas hoje eu aprendi a entender o momento certo de falar. Uhum. Porque existe o seu próprio filho te dá o sinal,
no momento que ele quer conversar sobre o jogo. Sim. Que ele quer falar sobre determinado momento do jogo. Então, o que eu vejo é que os pais não conseguem, eles não têm... e no meu curso, cara, é muito engraçado que os pais vêm fazer o testemunho e é 99%... A mesma coisa. A mesma coisa. Cara, mas é muito difícil ficar ali... Fica nervoso. Fica na minha língua, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Não tem que falar. Sim. Você segura, vai valer a pena. E aí é uma construção, é um treinamento realmente. Por isso que a gente leva esse conteúdo para que eles possam aprender. E aí quando aprende, fica uma delícia, cara. Que aí a tua relação de pai e filho fica... Maravilhosa, top, né? E aí, entrando nessa parte, você como filho agora, de um cara que jogou em alto nível, em grandes clubes, você se recorda desses momentos com teu pai? Como é que era esse relacionamento? Então, por incrível que pareça, cara, com meu pai no sub-9, sub-10, eu joguei futsal um pouco mais tarde. Uhum. E aí eu já fui direto pro Portuários, que era um time grande. Jogava contra também? Uhum. Que era um time grande na época da cidade. E eu lembro até hoje, cara, que um dia eu falei pro meu pai, você nunca mais vai ver meu jogo. E eu proibi meu pai de ver o jogo. Sim. Porque meu pai... Você com 9 anos falando isso? 9 anos. 9, 10 anos. O meu pai foi jogador de sucesso. Top. Jogou só em alto nível? Só em alto nível. Ainda estava numa fase final de jogador. E foi me ver. E ele queria o quê? Que eu fizesse... Que eu driblasse, que eu ia pra cima. Que eu era um menino que eu era muito obediente ao treinador. Sim. Então o que o treinador mandava fazer. E ele queria que eu fosse mais leve. Que eu me divertisse realmente. Sim. Mas da forma que ele falava... Eu levava aquilo como uma crítica. Entendi. Então o que eu queria como criança? E eu tenho uma recordação disso. Que ele fosse lá pra me dar apoio, pra me dar força. Sim. E na verdade vinha era uma crítica construtiva. Hoje eu consigo enxergar, mas naquele momento enxergava só como crítica. E aí eu falei pra ele que eu não queria mais que ele fosse meu jogo e não foi. Uhum. E eu fui ter a oportunidade de trabalhar de novo com meu pai no Sub-17 como meu treinador, que aí foi maravilhoso. Porque aí realmente eu já era mais velho, ele era meu treinador, então já tinha uma relação diferente, né? Sim. E aí eu vi o tempo que eu perdi de construção e ele também perdeu. De relacionamento. Pai e filho, de relacionamento realmente, né? Sim. Então, por isso que eu falo para esses pais hoje, não percam a oportunidade de dar confiança pro filho de vocês, porque isso vai fazer a diferença. E não vai fazer a diferença no que o atleta vai sendo como profissional, vai fazer a diferença na relação de pai e filho. Então, eu tive um ponto crucial na minha relação com meu pai também, porque ele era do Santos. Então, aquilo... Quando meu pai entra no Santos, eu já estava no Santos. Curiosidade, teu pai jogava do quê mesmo? Segundo volante também. Segundo volante também, Bruno. E aí, quando meu pai vem para ser treinador na categoria de base do Santos, eu já estava lá. Então, quem era o Bruno antes do meu pai chegar? O capitão do time, o cara que tinha moral, que jogava bem. Antes do teu pai chegar. Antes do meu pai chegar. Sim. Tá. Quando meu pai chega, eu passo a ser o filho do Lino. Virou filho do Lino. E aí, tudo filho que você tá fazendo... tudo que você tá fazendo... Eu tinha que fazer em dobro. Só joga porque é filho do treinador e tal. E aquilo me confundiu muito a parte mental, né? E eu deixei de escutar o cara que eu mais tinha que ouvir, que era meu pai. Uhum. Porque, cara, meu pai de conhecimento de futebol, pra mim, eu sempre falo isso, pra mim Fenômeno. foi o melhor ou um dos melhores treinadores de base que eu já vi. Uhum. Formou inúmeros jogadores aí, Robinho, Diego, uma porrada de jogador top. Robinho do nem Santos se fala. Ali, essa Geração época aí toda era tudo com ele, né? Tudo com ele e assim, ele realmente formava, né? Uhum. Diferente do que a gente enxerga hoje, ele realmente fazia todos os trabalhos de formação. Uhum. E com conhecimento de campo também, né? Da experiência toda que ele tinha vivido. E eu deixei de ouvir muito ele por conta dessa cobrança que eu tinha externa. Então eu até me arrependo. Falo pro meu pai, talvez se eu tivesse saído do Santos e ido para um outro clube na base, teria sido melhor, teria sido mais fácil a minha construção mental, né? Porque você ficou meio pressionado ali de alguma forma, né? Total. E eu cheguei no profissional por mérito meu e todo mundo achava, não no profissional, mas que eu tava tendo facilidade porque meu pai era treinador, só que ninguém sabia, era pior. Sim. Era pior, porque meu pai era um cara que não fazia esquema, era um cara que batia de frente com as coisas, então ele não tinha essa moral toda pra me colocar. Então eu sempre fui um cara que não ganhei um salário, então esquece. Como é que é negociar salário? E ele não tinha essa parte com você que todo mundo imaginava, não existia, né? Não existia. De esquema, ajuda, nada, de dar não existia um nada. empurrãozinho. Eu lembro de um episódio, eu subo do Sub-15 pro Sub-17. Primeiros 3 meses de Sub-17, eu era primeiro ano, teve uma viagem pra Dubai, se eu não me engano. Acho que foi Dubai. Uma viagem top, pô. Aí ele não me convocou. Não te leva. Pô, minha mãe... Mas aí, pô, pelo amor de Deus, Meu amigo, minha mãe chegou em casa. Vai separar. Como é que tu não levou teu filho? Pô, fiquei louco, né, velho? Falei, meu irmão... Pra Dubai, cara. Uma viagenzinha dessa, leva um esquema. Dá esse esquema, tem que levar eu. 24º jogador, mas leva, não né? me convocou, velho. Aí minha mãe falou com ele. Aí ele falou, e aí depois minha mãe conversou comigo, ele falou, ele ainda não tá preparado. Pra ele poder jogar, ele vai ter que estar melhor que os outros. Muito melhor que os outros. Senão ele vai ouvir besteira.
E não me levou. Pá, Então, assim, é pesado. é pesado, porque, pô, eu deixei, na verdade, nunca tinha viajado pro exterior. Mas não deixa de ser um ensinamento, né? Total. Aquilo ali me deu uma base, cara. Meu pai é um cara extraordinário. Meu pai saiu da favela de Salvador. Eu andava 2 horas pra treinar caminhando, porque não tinha dinheiro pro ônibus, meu avô não apoiava. Pra vencer, e venceu. Então, meu pai é meu maior ídolo, assim, pela história de vida que ele teve, Sim, pela forma que ele construiu e pela forma que ele me formou. sim. Me formou como homem. Como Então, eu caráter, falo, que é o que a gente mais busca, talvez né? ele não conseguiu me formar como atleta e como profissional da maneira que... Porque eu me defendi disso. Sim, Culpa minha. Mas como homem, foi o que ele me entregou de melhor, que foi os princípios, os valores que ele teve. Então eu sempre falo isso pros pais, formem grandes homens. mas é o que a gente busca aqui. É o primeiro cidadão, em primeiro lugar, né? As crianças se tornarem pessoas de bem e que possam se desenvolver em outras áreas. A gente sabe que o futebol é muito complicado, muito difícil. Nem todos vão chegar. Vai afunilando, todos querem a mesma coisa, todos querem chegar nos grandes clubes. É difícil falar, porque muitos vão ficar mesmo, muitos com muita qualidade não vão jogar profissionalmente e não vão jogar, de repente, em alto nível. Então, o principal, nossa maior missão é a gente passar o melhor possível. Como você mesmo disse agora, pô, um cara de caráter, um cara que tá num caminho muito legal dentro do futebol, que é um assunto que você domina, mas fora do campo, né? E muito por conta disso, muito por conta do cuidado que teu pai, de repente, teve com você. Eu tive uma experiência parecida com um cara que me criou junto com meus pais. Meu pai acabou falecendo e esse cara, que era o dono da Eurosport, que a gente jogou muito contra, ele... Em um momento, a gente estava numa semifinal de campeonato paulista de futsal e a mesma coisa, ele marcou um horário lá. O nome dele é Alexandre Duarte. O Alex convocou todo mundo, time titular, tem que estar lá, sei lá, 9 horas. O time titular inteiro chegou 9h15, não sei. Semifinal. Ele tirou todo mundo. Só ficou um menino, eu acho que não sei se era o goleiro ou era um ala no futsal. Um dos meninos chegou no horário. O resto, todo mundo fora. Mas teve mãe entrando no vestiário, puxando o moleque, indo embora, não assistindo o jogo. Uma confusão no ginásio. Ele falou, não, os meninos chegaram no horário aqui, os reservas, que seriam reservas, né, considerados reservas, eles vão jogar porque eles estavam aqui às 9. E a gente não trocou. Nós ficamos na arquibancada, ele jogou contado, com mais 2 ali, contra o Corinthians, não sei, ganhamos. Time todo para final, o time reserva. E foi um ensinamento, a gente fala sobre isso até hoje, porque deu uma confusão danada, mas serviu para nós. Ensinamento. É ensinamento, pro resto da vida. E você vê, você era criança, você lembra disso. Eu lembro disso, claro. Então, a gente fala muito a respeito. Princípios e valores, cara, é o que a gente tem que transmitir para eles. É. Todos os dias. E aí me preocupa um pouquinho porque o futebol acaba esquecendo dessas coisas, cara. Exatamente. A gente fica focado muito na performance, na evolução, o que precisa melhorar, se é técnico, físico, e acaba esquecendo do principal. É isso aí. Então até a gente postou no Instagram nessa semana agora. Se você quer formar grandes homens ou grandes jogadores? Verdade. Primeiro grandes homens, depois os jogadores. O jogador ele vem por consequência. Vem por consequência. O jogador, ou o médico, ou o fisioterapeuta, ou o treinador, preparador físico, a profissão, ela vem depois do grande homem. E o futebol eu vejo como é um meio extremamente competitivo, onde o espaço ele é muito reduzido, e onde precisa realmente ter o talento, ter o dom, mas precisa também ter o atleta precisa comprar a briga. Eu vejo os pais extremamente ansiosos e acabam esquecendo de todo o resto. De todo o resto. E focando só nisso. Então o cara vive só o futebol, irmão. O cara não vive a vida do pai e da mãe, acaba sendo só aquela carreirinha ali que tá começando. E eu vejo muitas famílias, às vezes, vamos supor, tem um moleque que é um projeto de atleta e uma irmã. Coitada da irmã. A irmã tá de lado, o tempo todo tá acompanhando, né? Sábado a irmã fica lá no ginásio, correndo 2 jogos, correndo em volta sem fazer nada. Domingo igual. E a vida da família é toda baseada no menino. Sim. E a menina? E a irmã, como é que ela fica? Como é que ela se sente? Mas ela gosta.
Não gosta. Não cara. gosta. É. Eu tive uma conversa agora com o pai de um atleta, que é um dos destaques, não é atleta meu, e foi muito bacana, eu gostei muito do que ele falou, porque ele tem uma menina mais velha, Uhum. que faz um outro tipo de atividade... Outro esporte. Outro esporte. E ele, por mais que o moleque seja um fenômeno, e um moleque realmente muito diferente na idade, Sim. ele se divide. Ele dá a mesma importância, ele se preocupa em dar a mesma importância para a menina e para ele. Mesmo sabendo que o moleque tem um potencial absurdo, que a carreira da menina, de repente, não vai ser profissional, mas ele dá a mesma importância para que os dois filhos se sintam amados da mesma forma. Exatamente. Então, e isso ajuda como família, porque o ambiente familiar ele é extremamente importante. É porque naquele momento, aquela atividade, aquele esporte que ela tá fazendo, para ela é de extrema importância. Ela não tá levando como profissional. Ela tá levando pro momento porque a dela criança, ali. ela não consegue olhar lá na frente, Nem cara. consegue. A criança, ela olha o momento. Ela olha o final de semana, ela olha o amanhã, ela olha hoje. Outra coisa que você comentou, e é algo que eu comento direto aqui. Nossa maior missão, eu como professor, é fazer com que essas crianças continuem amando futebol. Agora vou fazer 38. A gente vê em pelada os velhos jogando com 70 anos. O futebol vai acompanhar a gente a vida toda. Quem ama o futebol, quem começa ali, como os meninos começam comigo com 4 anos de idade, independente se vai jogar profissional ou não, o futebol vai fazer parte da vida deles. Então, nossa maior missão é manter o futebol na vida deles com prazer. Isso aí. Porque você comentou, o cara pode ser jogador profissional? Pode. A gente não tá aqui lutando contra o sonho das crianças. A gente quer que as crianças sonhem porque devem sonhar com um time grande. Mas eu tenho diversos amigos que amam futebol, só que não tem condição nenhuma de jogar. Conheci muitos no Rio. O fisioterapeuta era meu irmão, lutador. O negócio dele era jiu-jitsu, Fabiano. Mas o cara que ama futebol tá no Kashiwa Reysol, no Japão. Cara, profissional exemplar. O outro pode ser médico, pode ser analista de desempenho agora. Dentro da área do futebol. Dentro da área do futebol. O cara tá lá inserido, tá futebol viajando. tem várias tem formas muita coisa para você, fazer. se você se tornar um profissional da área. Uhum. É exatamente o que você falou. Acho que o futebol ele precisa ser prazeroso. Prazeroso. Vai chegar a hora da cobrança. E pra gente foi prazeroso ser profissional, mas também teve muita frustração, teve muito problema, teve muita dificuldade, lesão. Não é fácil, né? É uma profissão difícil. Totalmente, eu sempre falo, só sabe quem tá no campo. Exatamente. E quem tá na família. As mulheres, as esposas, que as tá mães, lá no íntimo, né? Os pais, que tá lá no íntimo, que sabe como é uma derrota, como é um pós-lesão. Quando você tem uma lesão e volta pra casa, a gente até viu o Neymar agora, só a gente sabe o que ele realmente sentiu. Eu ia puxar agora o exemplo dele. O que ele sentiu, então, não é fácil, cara. Por que nós vamos antecipar toda essa dificuldade de jogar pra cima de uma criança de 9, 10 anos? Sim. Entende? Se tudo der certo e esse menino se tornar um jogador, independente do nível que ele jogue, seja na segunda divisão do Gaúcho, que aí nós estamos aqui no Sul, ou seja no Barcelona, no Real Madrid. Sim. Não importa. Ele vai, se ele se transformar num jogador profissional, vai ser difícil lá na frente. Vai. Então por que a gente não deixa mais leve agora? E realmente torne esse caminho mais prazeroso, mais gostoso, que pode ser muito prazerosa e gostoso. Na nossa época era. Era bom demais. Ser criança jogando no Santos era maravilhoso. A gente ia na escola, a gente era jogador do Santos e tal. Você lá no seu clube, a gente competia, tirava sarro e tal. A gente realmente era criança. Sim. A cobrança vinha muito mais pra frente, né? Exatamente. A gente não tinha empresário. Era muito difícil, cara. Patrocínio, então esquece, era um ou outro. Contrato, depois, essas contrato, coisas. Pra você pagar R$1.000 era uma dificuldade. Hoje em dia, na base. Eu vim pro Grêmio, era acho que R$250, R$300. Jogando na seleção. Seleção. Morava debaixo da arquibancada do Olímpico ali. Uma referência na nossa geração, naquela época, e você ganhava R$250. Eu estreia no profissional do Santos ganhando R$1.000. Exatamente. E joguei ganhando R$1.000. Hoje o cara chega no profissional pra jogar, tá ganhando 30 já. Ele já tá rico na base, pô. Já tá rico na base. Dependendo da caminhada da categoria de base, os pais já querem ficar ricos na base. Sim. Eles não têm paciência pra esperar esse menino se consolidar. Então, como que ele chega? Como é que chega a cabeça dele? Pô, eu dou isso como exemplo, hoje eu vou nos clubes, aí a gente sabe, pô, quando eu subi no profissional, você subiu no Flamengo. Subi no Flamengo. Eu subi no Santos. Irmão, os caras mandavam na concentração, pô, eu lembro do Bov, do Flávio, os caras mandavam, ó,
Luiz Alberto, zagueiro, desce, pega meu lanche, eu quero tantos pão de queijo, não sei o quê, tal. Subia no quarto, entregava o lanche dele pra eu descer pra comer. Vai, é Aí, outra realidade, né? No treino, mesma coisa. Vai lá, pega isso, vai lá pegar o Gatorade, pega não sei o que, enche meu copo lá. Juvenil pra cá. Era hoje, só assim. Os moleques sobem da base pra treinar no time profissional, não tem nenhuma adrenalina, cara. Não pode nem Os caras encostar. sobem deitando nos caras. Por quê? Porque já tem moral na base, já estão ricos na base. Exatamente. Já são consolidados na categoria de base. Então eles chegam no profissional com mais moral, às vezes, do que alguns jogadores que estão lá em cima. Exatamente. E acabam não tendo o entendimento do que é estar no profissional. Sim. Então, aquela questão da hierarquia passou, né? De você respeitar os mais velhos, de você chegar em cima lá, caraca, eu tô junto com os caras. Cara, eu subi a primeira vez, tava na Copa do Brasil de 2004. Meu time tinha o Júnior Baiano, Zinho, Júlio César no gol. Só os fenômenos. Cara, eu subi assim, ó. O Felipe... Pianinha. Não, quietinho. O que os caras mandaram, eu tava fazendo. Pô, vai lá pegar... O Felipe gostava de jogar carta, não sei o quê, ele levava. O Felipe era muito gente fina, assim, com a molecada. Então, ele juntava a galera. Ó, molecada, vamos lá pro quarto, nós vamos jogar baralho. Ele tinha os pacotes de bombom. Vamos lá ficar comendo bombom, vocês ficam lá do lado, mas a gente vai jogar. Só que ele juntava, ele agregava. Legal. E outro cara fenômeno que hoje tá fazendo um trabalho muito legal também nessa área de podcast, o Fernando, zagueiro. Pô, meu parceiro, pô. Fernandão? Fernandão, parceiro, tá fazendo com essa Paiva. Com o Paiva? Parceiro. Pô, Fernandão, outro que me abraçou, esse é cara. fora da curva. Fora da curva de... Com pessoa é fora da curva. E a gente voltando pra parte mental, assim, indo pra a área profissional. Fernandão, os caras pegavam no pé dele, cara, incomodavam ele. O cara, um exemplo de profissional. Tava lá direto, treinava pra caramba. E era um cara que abraçava também quando a gente subia. Então quando a gente passa dessa fase da base pro profissional, tem esses caras que são de extrema importância dentro do grupo, assim, que abraçam e te colocam pra cima, né? E é importante o menino que tá no 20, que tá no 17, entender que ele precisa subir com o pezinho no chão. Exatamente. Respeitando aqueles que estão em cima. E às vezes a forma que é conduzida a base e a moral que se dá pra esses meninos na base, às vezes essa molecada sobe já achando que são dono do clube. São dono de tudo. E por muitas das vezes são, né? Você enfrenta muita dificuldade isso como empresário, Bruno? Cara, assim, dentro da minha... achando que são alguma coisa já? Dentro da minha carteira, a molecada é muito de boa, cara. Eu sempre falo que eu tenho uma vantagem, porque eu tenho uma linguagem com eles muito direta, né, cara? Assim, a minha resenha com eles é muito de igual. Então eu tenho liberdade total de falar com eles sobre tudo, sobre o que for. Sim. E preparar eles também para esse momento, né? E eu chamo eles de juvenil, como pai também, né? Chamo eles de juvenada, brinco com eles para eles entenderem já o que eles vão encontrar lá em cima, né? Sim. Agora, cara, eu, graças a Deus, dei sorte, sim. Tenho na minha carteira hoje só molecada, gente boa mesmo, meninos que são, além de ter muito potencial e possibilidade de subir, são moleques educados, que são profissionais, que se cuidam, que tentam, né? Que se esforçar todos os momentos. E quando a gente vê e enxerga que tá balançando, se desviando um pouquinho, somente nessa juventude, aí adolescência, né? 16, 17 anos, meninada, mulherada não é fácil. E acaba começando a se desviar, a gente tenta sempre puxar, já mostrar pra eles o que eles vão encontrar. Esse diálogo aí... Porque eu falo pra eles, tudo que vocês estão passando aí nós já vivemos. Já foi, Nós já vivemos, né? Essa parte não mudou muito, né? Nada. Cada fase, cara. Na verdade, isso era gostosinho pra caramba. Era Você bom. sempre fica como destaque. Hoje eu vou no CT lá do Santos, cara. As menininhas de 15, 17 anos, 14 anos andando de shortinho. E lá em volta. Em volta dos meninos. Então, assim, isso é o mundo de hoje. Então, se você não educar esses meninos desde a iniciação, a família, com o princípio, com os valores, essa molecada se perde, cara. Se perde. Aí com 16, o que essas meninadas quer? Quer tomar uma vodquinha, quer fumar o pendrive? Esse pendrivezinho, narguile. É isso que essa molecada quer. E as menininhas querem o quê? Vamos lá, não sei aonde. Passear, lá. Vamos junto. Aí tudo põe isso aí pros meninos. E os meninos, a flor da idade, bicho pegando. Sim. As meninas se entregando, os caras vão e caem. Então, se você não estiver bem preparado, meu irmão, a tentação... Teve um caso no profissional agora, não teve? No Santos? Um tempinho atrás. Do quê? De...
que eles perderam o jogo, os torcedores foram lá buscar um moleque novo que tinha saído. Ele foi numa festa de alguma coisa assim, né? Foi. Teve uma festa que teve em São Paulo e ele foi pego numa festa grande. Não sei se lembra, ele foi youtuber. Eu não me lembro a festa que foi. Foi a festa do... Eu fui até convidado pra essa festa, foi a festa do Marcão. Foi um menino que eu joguei com ele no Ituano. Sim. Tá na China, ele fez uma festa... gigantesca. Paulada. Gastou mais de 2 milhões, foi com todos os MCs, o grupo de pagode, não sei lembra se foi o Belo, mas foi top a festa em São Paulo. E os meninos foram pra essa festa aí e acabaram... A torcida viu, pegou. Né? Na verdade, esses deslizes fazem parte do processo. Sim. É aí que eu falo a importância de um bom staff, de pessoas que em volta deles já vivenciaram, entendem realmente o que eles vão passar. E na hora que acontecer, tá vendo? Eu falei, sim, e tentar antecipar isso para que não cometam esses erros, né? Então, a criação é muito importante. Era algo que eu ia falar. O que você deixava de dica, mas você já falou praticamente tudo em relação a isso, né? A gente tentar antecipar essas situações quando se parte para essa parte quando se parte para o alto rendimento ali, que os meninos começam a ficar em evidência, né? E para os mais novos também. Essas dicas desde cedo acho que são de extrema importância, porque, como eu tinha comentado com você também, quantos meninos em vários momentos não conseguiam compreender tudo isso e lidar com essas frustrações, né? Comentei com você sobre alguns casos que acontecem e eu vejo aqui no dia a dia. Enfim, acho que todo esse cuidado é algo que você faz diariamente, né? Com os teus meninos e com os que possam vir, até como eu te comentei como pai e tudo mais. E essas dicas, acho que o pessoal que consegue assimilar isso leva pro resto da vida, né? Sem dúvida, cara. Eu fico muito feliz. Eu recebo muitas mensagens no Instagram e assim, eu tento, na medida do possível, ler a maioria, porque acaba que vai ficando, né? O meu trabalho também como empresário, como gestor, hoje eu tenho uma demanda muito grande, acaba que eu preciso conciliar essas duas partes, mas eu fico muito feliz e eu recebo muito testemunho. Pô, Bruno, depois que eu comecei que eu entrei na linha do campo, depois que eu comecei a prestar atenção nos conteúdos, eu tenho mudado muito a minha relação com meu filho, Sim. Tenho feito melhor, pô, minha relação melhorou. Então, realmente, eu tento entregar o que eu enxergo. Eu sempre falo que eu não sou o dono da verdade. Essa é a forma de eu enxergar a iniciação, a base, a transição profissional, esse mundo do futebol pelas minhas experiências e pelo que eu vivo hoje no dia a dia com as famílias. Então, para mim, é muito satisfatório quando eu vejo que esses pais, que eu tenho levado algum legado para eles e realmente tenho transformado famílias. E fico muito triste quando, de repente, dentro da minha própria casa, eu sempre falo isso, dentro da BMS, algum pai não consegue absorver tudo que eu falo para fora. Sim. E aí o trabalho para mim fica mais desafiador ainda. Sim. Eu sempre falo isso pros meninos, pro Balu, pro Marcelo, pro Michel, pro Kaique. O pessoal que trabalha com você lá. Pra minha esposa, pra Pamela, pra todos que fazem a BMS. A BMS não é o Bruno. A BMS são todos eles. Se a BMS fosse só o Bruno, a gente seria a pior empresa, com certeza. É claro que eu hoje coloco a minha cara, eu sou o dono, eu tô na frente, mas a empresa era construída por cada um deles. Tem muita coisa em volta, né? Cada um deles. Então, eles sabem exatamente quais são os valores que eu prego, os valores que eles hoje já aprenderam a pregar. Então, são meninos que têm a mesma crença, a mesma forma de enxergar o futebol e a base e a forma de cuidar dessas famílias. Sim. Então, quando a gente ali como equipe entende que fracassou em um determinado ponto, alguma família, a gente fica mal, cara, porque para mim é impensável conseguir levar esse conteúdo para mais de milhões de pessoas, como tá chegando. E não conseguir resolver. E não conseguir, às vezes, resolver um em casa. Então, eu sempre falo para eles, nosso grande desafio é, em casa, a gente conseguir transformar todos eles. Porque não é fácil, como eu falei, a gente trabalha com os melhores, com meninos de alto rendimento realmente, e isso inflama o ego dos pais, né? A atmosfera num grande clube, ela é diferente. São meninos patrocinados, meninos que têm uma moral na categoria de base, então qualquer coisinha, os pais acabam já
às vezes não sabendo lidar. Então, quando eles não me escutam por algum motivo, isso me derruba um pouquinho, mas é o que eu falo, isso faz parte realmente do nosso propósito, do nosso desafio, de continuar ensinando eles. Sim. E eu sempre falo, a BMS é educativo na iniciação. Sim. E de repente, um dia que o pai não quiser aprender e achar que eu tenho que fazer esquema, entrar num diretor de clube, menino A, B, você tem que jogar titular, senão eu vou tirar. Sim. Pode sair da BMS e assinar conta empresário. Porque isso eu não faço. Vai manter teu... Não faço, porque, cara, se fala muito em esquema, né? Acho que até um tema que se usa muito na iniciação, na base, mas o esquema não alimenta, cara. O esquema, ele engana. Existe esquema? Existe. Agora, eu não entra na minha cabeça um empresário ligar num clube pra um treinador ou pra um diretor e falar, meu menino tem que ser titular na iniciação. O que ele vai aprender, esse menino? Como é que nós vamos formar esse menino? Sim. Então, não vou fazer isso. Eu sou extremamente contra isso. Vai manter tua característica. A minha forma de lidar. Forma de porque para mim, quando eu sempre falo, quando eu entro numa operação, quando eu acredito no potencial, eu não quero saber se ele é titular do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, da escolinha, do projeto. Claro que se ele estiver jogando, para mim é maravilhoso. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não. Sim. Mas eu quero saber se ele tá se desenvolvendo. Se ele tá evoluindo como pessoa, como atleta, nos pilares que eu enxergo. E se amanhã ou depois o Santos, o Flamengo mandar ele embora, não tem problema, vou pegar ele. Vai continuar abraçando. Tá tudo bem. Sim. Porque a gente sabe quantos clubes da base você viveu. Juventus, Grêmio, passei no Cruzeiro, Flamengo. E subiu no Flamengo. Subi no Flamengo, Talvez se você tivesse saído do Juventus acharam que tudo estava errado, ou no Grêmio. Então é o que eu falo pros pais, né? Às vezes eles têm que ter um pouquinho mais de calma. De calma com tudo, né? Mas graças a Deus, 99,9% tem entendido, tem colocado em prática e as coisas estão caminhando bem. Legal. Caminhando bem. Bom, acho que é isso, galera. Conseguimos passar um pouco de tudo que a gente queria, o máximo de informações possíveis, e a gente vai sempre tentar renovar e inovar, trazer coisas novas para que esse desenvolvimento das crianças, que é o nosso principal objetivo, ele aconteça de forma gradativa e de forma equilibrada, entre pais, professores, entre as crianças mesmo, amigos, familiares, que envolvem todo esse mundo aí do futebol e, enfim, da vida em geral. Beleza? Agradecer o Bruno pela presença, por tudo que você passou aí pra gente. E vamos pra próxima agora, né? Beleza? Um abraço, Brunão. Obrigado. Cara, agradeço o convite, obrigado. Parabéns pela iniciativa do projeto. Acho que vai levar realmente muito conteúdo, muito conhecimento para os pais. Parabéns pelo projeto da escolinha. E tá voando como apresentador de podcast, já tá formado. Pra primeiro, arrebentou. Pra primeiro, fui bem, né? Parabéns, vamos pra cima. Valeu, gente. Valeu. Valeu.